Tudo Santos! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi, trazendo para vocês aí mais um giro de notícias com as novidades aí do peixe, principalmente categoria de base nas sereias, mas a gente também vai falar aí sobre alguma coisa de negociação, tem alguns rumores, não tem nada concreto, não é exclusividade do Santos, tá? O mercado tá na expectativa aí da Copa do Mundo, tem muita gente que está lá na Europa para ver, tá na Europa, lá no Catar para ver a Copa, para acompanhar aí seus atletas, tentar negociações europeias aí, porque tem muito representante de time lá também, outros empresários e afins. Então a gente não tem muita coisa assim para falar. O que a gente pode falar, eu vou trazer para vocês que é o que está sendo falado na imprensa para a gente poder conversar. Mas vamos começar aí falando aí sobre categorias de base, trazendo uma notícia boa, porque o Santos venceu o Palmeiras nos pênaltis e é campeão da Paulista Cup Sub-16. Matéria aí do Guilherme Lesnock, do Diário do Peixe, do dia 26 de novembro, a gente não trouxe antes por causa de pré e pós-jogo do Brasil, né? Foi uma rodada dupla contra o Palmeiras no CT da equipe adversária em Guarulhos. O Peixe jogou as finais da competição nas categorias Sub-16 e Sub-14. Os mais velhos venceram, do Sub-16, venceram por 5-4 nos pênaltis, os mais novos foram superados por 5-3. Em tempo normal foi 1-1 para os dois times. O Santos teve o gol marcado por Souza no tempo normal do Sub-16, e no Sub-14 o gol quem fez foi Samuel Pierre. Fernando Pradella, atacante do Santos, foi artilheiro da competição com 8 gols marcados no Sub-14, tá? Da Paulista Cup. O treinador aí do Sub-14 é o Rafael Bahia, e o treinador do Sub-16 é Helder Campos. E o Helder Campos chegou e deu uma declaração, tá feliz aí com o título invicto do campeonato, né? E o confronto foi realizado no CT do Palmeiras em Guarulhos, onde tem as categorias de base aí do Palmeiras. O Helder, ele é treinador do Sub-17 e Sub-16. Ele comemorou o feito e enalteceu a campanha da equipe na competição, porque foram 15 jogos com 14 vitórias e um empate. O Santos terminou invicto, com 74 gols marcados e somente 7 sofridos. E uma coisa que ele falou ali, né? Chegamos invictos à final, mas a organização da Paulista Cup marcou a partida para o CT do Palmeiras. Usamos isso como fator a mais para motivar o grupo. Nossos atletas são talentosos e guerreiros e mereceram muito o título. Estou muito feliz por eles e pelo trabalho da comissão técnica. E o título da Paulista Cup finaliza uma temporada movimentada do Helder Campos na base. O ano começou com o vice da Copa São Paulo de Juniores em janeiro, e no segundo semestre ele conduziu o Peixe às semifinais do Brasileiro e do Paulista Sub-17. E agora conquistou aí um título aí da Paulista Cup Sub-16. Parabéns, Helder, parabéns, meninos. Outra coisa interessante, Santos vence e garante o terceiro lugar na Red Bull Cup Sub-12. Também Guilherme Lesnock no dia 27 de novembro, falando que o Santos ganhou e o Santos não teve nenhuma derrota no tempo normal, ele só perdeu na semifinal nos pênaltis. E o Peixe ganhou do Bahia por 3-0 com 2 gols de Arthur Lima e um de Lucas Gomes. A sede do torneio foi em Salvador e a competição terminou com o Arthur Lima do Santos, com artilheiro, com 12 gols marcados. São atletas inscritos pelo Santos, nascidos entre 2010, que você tem um limite de 6 atletas aí no time do Santos, até 2012. A campanha do Santos, bem por cima. O Santos ganhou de 1-0 da Escola Calheiros, depois venceu o Redenção por 10-0, depois venceu o M. Halls por 6-0, venceu o Dudu Fontes Futebol por 12-0, ganhou do Esporte Clube Vitória por 4-2. Aí na semifinal empatou em 0-0 com a Escola Calheiros e foi eliminado nos pênaltis por 3-2. E na disputa do terceiro lugar venceu o Bahia por 3-0 com 2 gols de Arthur Lima e um do Lucas Gomes. Parabéns aí também aí para os meninos do Sub-12. Categorias de base do Santos. Jogos que tiveram semifinais, partidas de ida do Paulista Sub-11 e do Sub-13. Em Cotia, os mais velhos do Sub-13 empataram no São Paulo em 1-1. E os mais novos jogaram no Parque São Jorge e perderam por 1-0. A galera do Sub-11 teve uma derrota simples. Aí o Santos vai jogar nos 2 jogos no dia 4, rodada dupla no CT Rei Pelé. Os mais novos, né, do Sub-11 vão receber o Corinthians às 9 e o Sub-13 recebe aí o São Paulo às 10h30. Aí eu resumindo, Sub-13 o Santos empatou em 1-1 com o São Paulo, jogando em Cotia. O gol santista foi marcado por Hudson nos 10 minutos da primeira etapa. Com o resultado, os meninos da Vila precisam de qualquer vitória para chegar à grande final.
e é uma equipe comandada pelo treinador Fabrício Monte. E no Sub-11, o Santos foi superado em 1-0 no Parque São Jorge, no estádio Alfredo Schürrle, com um gol sofrido na reta final da partida e depois de um duelo muito equilibrado. O Santos tem que ganhar por 2-0, 2 gols de diferença, na verdade, para avançar direto para a semi sem passar por pênalti. Se fizer só um gol de diferença aí, teremos penalidades. E essa equipe é treinada pelo Índio, treinador do Sub-11 aí do Santos. E para fechar aqui sobre Meninos da Vila, Santos inicia conversas para renovar com o trio campeão do Paulista Sub-20, matéria da Laura Marcelo, de 29/11 hoje. O goleiro Edu Araújo, titular na campanha do Paulista Sub-20, tem contrato apenas até o final de março de 2023. O garoto Ian, que é uma grande promessa da base, tem contrato apenas até o final de julho. As conversas de renovação com os dois já começaram. Além deles, o volante Matheus Nunes também está com o contrato perto do final, o vínculo dele termina no fim de junho e o clube quer renovar. Matheus sofreu uma lesão durante o Paulista Sub-20 e voltou aos gramados apenas na segunda partida da decisão diante do Corinthians. E outros jogadores da categoria de base, como o lateral direito Cadu, têm contratos apenas até 2023. Alguns jogadores já confirmaram a saída do clube, como o goleiro Enzo, o atacante Caio Henrique, e o mesmo deve acontecer com o atacante Wesley Pinheiro. Agora, para a gente falar aí das sereias, matéria do Guilherme Lesnock, do dia 26 de novembro, falando que a Federação Paulista confirmou as datas das semifinais do Paulista Feminino e que as sereias jogam na Vila. Datas, horários e locais das semis do Paulista Feminino. O Santos, terceiro colocado na primeira fase, vai encarar o São Paulo em jogos de ida e volta em dezembro. No primeiro jogo, Santos Sereias recebem o São Paulo na Vila, na próxima quarta-feira, dia 7 de dezembro, às 9h30 da noite. E o jogo da volta está marcado para o domingo, dia 11, às 19 horas, no Morumbi. Se tiver empate no placar agregado, pênaltis para decidir a semi. E do outro lado da chave, Ferroviária e Palmeiras tem o jogo de ida primeiro em Araraquara, na quinta-feira, dia 8, e na segunda-feira, dia 12, o jogo de volta em São Paulo, vai ser na Arena Barueri, em Grande São Paulo. E o Santos já está trabalhando aí para a próxima temporada, a gente já noticiou, né? Então, renovação das zagueiras Camila Martins e Kaká, da meio-campista Júlia, Eriquinha, Ana Carla, meio-atacante Gênia e atacante Kathleen. E que já está tentando a renovação aí com a Cristiane. Aproveitando para falar das sereias, matéria aí da Laura Marcelo do dia 26 de novembro, Rueda aumenta orçamento e estipula metas para as sereias. E eles abre aspas aí para o presidente Andrés Rueda. Há mais de um mês e pouco, que a gente começou o planejamento para 2023 junto com o treinador, o Cleiton, que voltou, Cleiton Lima, e com a Aline, que é a coordenadora. No nosso orçamento, a gente aumentou o patamar em quase 25%, justamente para ter um time mais maduro. Da nossa parte, que a verba foi dada, agora a Aline e o Cleiton já estão movimentando para gastar bem esse dinheiro. Aline Chave, coordenadora do futebol feminino, e Cleiton Lima, técnico das sereias, possuem carta branca para reforçar o Santos. Apenas outras 3 jogadoras têm contrato até 2023. Goleira Ana Bia, lateral G. Fernandes e a volante Laura Valverde. Além disso, entre as 40 atletas das categorias de base, 7 delas têm vínculo até o final do ano, apenas 2 até 2023, 21 atletas até 2024 e outras 10 até 2025. E está falando que vai ser melhorado e que ele estipulou algumas metas. Ele não disse quais são as metas, tá? Mas o Rueda falou que estipulou meta até para poder liberar mais orçamento aí para as sereias poderem trabalhar. Sobre as sereias é isso. E agora vamos puxar alguma coisa do futebol profissional para a gente encerrar aí o nosso vídeo. Tem bastante assunto curto. Então, matéria de hoje, 29/11, do Giovanni Martinelli. Orçamento do Santos para 2023 prevê redução de 6% no investimento no futebol. E que, apesar do Andrés Rueda ter afirmado que o Santos fará maiores investimentos para 2023, a proposta orçamentária enviada ao Conselho Deliberativo tem uma redução de 6,88% no investimento no Departamento de Futebol Profissional em relação ao orçamento revisado de 2022. No orçamento inicial para 2022, o gasto estava previsto em 145 milhões. Quando teve pedido de revisão do orçamento, o valor saltou para 163 milhões. E na proposta orçamentária para 2023, o gasto está estipulado em 152 milhões. Então, ele está abaixo do que da revisão de 2022, que era 163, está com 152. E durante o ano você pode pedir uma revisão, né? O comitê de gestão pode pedir uma revisão na peça orçamentária e tem que justificar a alteração para o Conselho Fiscal. E a proposta de orçamento para 2023 tem apenas 1% de aumento em relação ao valor revisado para 2022, que o clube espera arrecadar 329 milhões.
O Santos prevê 76 milhões em receitas com vendas de atletas, 64 milhões em premiações. E aqui é a parte preocupante do assunto. Os valores são referentes ao vice-paulista, quartas de final da Sul-Americana e da Copa do Brasil e sexta colocação no Brasileiro. E com isso, o Conselho Fiscal faz um alerta. Abre parênteses, abre aspas aí para o Conselho Fiscal. O orçamento apresenta menos investimento no departamento de futebol profissional, apesar do baixo rendimento dentro das quatro linhas em 2022. Na contramão, o orçamento prevê um aumento de 69,57 em premiações para 2023, o que achamos ser otimista, tendo-se em vista o desempenho desportivo. Ao nosso ver, em decorrência da incerteza do desempenho esportivo bastante incerto, esse orçamento é otimista em suas receitas financeiras, porém não é impossível. Eu concordo que não é impossível, concordo que está otimista, e eu acho que tem duas coisas para a gente analisar aqui. A primeira é que pode ser feita uma revisão, então o Santos em algum momento pode rever algumas coisas para cima ou para baixo, não importa, tá? Então, de repente, aumenta-se um pouco o valor aí do que pode ser investido no futebol e diminui-se um pouco aí a previsão de receitas aí dos resultados, né? Pode acontecer. O que eu acho uma besteira, porque eu acho que você tem que trabalhar sendo o mais realista possível, sabe? Inclusive, se fosse trabalhar o orçamento, eu jamais preveria que a gente passaria de fase em mata-mata. Eu colocaria como se a gente, entre aspas, não passasse da primeira fase. Porque pode acontecer muita coisa, pode acontecer coisas muito diferentes, loucas, né? Então, eu preferia trabalhar sem perspectiva de premiação que não fosse a básica mínima necessária. Então, por exemplo, a premiação do 16º do brasileiro, que é o último que não cai, trabalharia com esse valor, falando, ó, vamos trabalhar para não cair, sabe? E mesmo que depois a gente tivesse resultados melhores e entrasse mais dinheiro. Mas o Rueda é o presidente e está lá trabalhando nisso, né? Quem sou eu na fila do pão? E agora sobre negociações, especulações. VAR em Nagasaki. Time do Japão comandado por Fábio Carilli voltou a procurar o Santos para saber as condições de Lucas Braga. Continuam demonstrando interesse. No meio do ano, esse time sondou o jogador, só que a proposta que veio foi do Al Ahly do Egito. A equipe ofereceu 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões na época, pela compra dos direitos, mas a diretoria recusou. E agora está sendo assediado de novo. O Inter também chegou a procurar e fazer proposta, mas o Santos recusou porque os valores não agradaram e o Santos não queria reforçar um rival do Brasileirão, né? E, em princípio, o Santos agora está pedindo um valor alto. Ele está pedindo entre 5 e 6 milhões de dólares por 80% do jogador, que daria cerca de 30 milhões de reais. Ele não é um jogador inegociável, mas o Santos também não quer se desfazer por um valor baixo, porque o Odair Helman, em princípio, conta com o Lucas Braga no elenco. O Santos fez essa negociação aí, segundo a matéria aí do Guilherme Lesnock, pedindo entre 5 e 6 milhões de dólares por 80% e o time japonês ficou de analisar. Por último não, temos mais uns assuntos aqui. Uma matéria aqui que saiu na Tribuna de Santos, do Bruno Lima, que saiu ontem, 28/11, e foi atualizada hoje, 29/11. Santos analisa o mercado, mas esbarra em dificuldades para contratar reforços. Peixe tem enfrentado forte concorrência de outros clubes, que é uma coisa que está acontecendo muito nesse momento. E não é só para o Santos, tá? Então, tá difícil ali. Provavelmente quem tiver um pouco mais de bala na agulha vai se dar bem, que não é nosso caso, né? Então tudo foi levantado, tudo foi feito, e o Santos decidiu não abrir mão de mais nenhum jogador do elenco, a menos que a proposta seja realmente boa. Que o goleiro John interessa o São Paulo, não deve ser envolvido em uma troca com o time do Morumbi, porque ele é o reserva imediato do João Paulo, o Santos teria que ir atrás de reposição. O Santos queria o dinheiro, porque daí dá para fazer esse investimento atrás de uma reposição. Em princípio, o Santos vai contar com o John. E as opções que foram dadas aí de troca para o São Paulo poder levar o John não agradaram a comissão técnica. Então, em princípio, o John deve permanecer no Santos, a menos que venha uma proposta boa de fora do país. Eu acredito que dentro do país dificilmente. Falando ainda do São Paulo e do John, né? São Paulo vê valor fora da realidade e esfria interesse por John dos Santos. Matéria aí do Leonardo Lourenço e Iago Rudá para o GE, falando que o Santos insiste numa pedida superior a 8 milhões, o que o São Paulo não interessa. Que segundo os dirigentes são paulinos, o valor estaria em torno de 8 milhões e que os cientistas apontam que a pedida é ainda maior e para o São Paulo está fora da realidade, porque o São Paulo não tem dinheiro para fazer investimento, né? E que o São Paulo sugeriu envolver jogadores na troca, mas os nomes não agradaram o Santos. Os atletas não foram citados.
E, em princípio, com as condições apresentadas, os dirigentes de São Paulo afirmam que o clube está fora do jogo aí da negociação, porque o São Paulo está tentando aí reforços que custem pouco sem contrato por conta dos problemas financeiros. Na sequência, uma notícia interessante, vou deixar por último aqui para fazer a especulação boa para nós. Matéria aí de 28/11. Reunião para apresentação e votação da nova vila será realizada nesta quinta-feira, do Bruno Lima e da Tribuna de Santos. Conselheiros também irão se posicionar sobre a entrada de 2 novos membros no comitê de gestão. Como o Santos já definiu com a W Torre os detalhes aí da construção, essa dia 1º, quinta-feira, 1º de dezembro, vai ser enviada a proposta e votado o projeto com a readequação do estádio, né, da nova vila, para o Conselho Deliberativo. A ideia da mesa diretora do Conselho Deliberativo, diante da aprovação dos conselheiros, marcar para o próximo mês uma Assembleia Geral em que os sócios do clube irão votar a aprovação ou não da construção da nova vila. Se for aprovado o trabalho para resolver os trâmites burocráticos, já quer ser trabalhado para começar a obra já em 2023. E sobre os membros do comitê de gestão, os nomes escolhidos pelo Rueda vão ser levados aí para votação. 2 nomes que vão ser levados. Encontrei aqui numa matéria aqui do Diário do Peixe, do dia 28 de novembro, da Laura Marcelo, falando que os 2 nomes indicados pelo Andrés Rueda para integrar o comitê de gestão são Márcio Mazitelli e Marcelo Gilfrida. O Márcio Mazitelli foi jogador profissional, começou nas categorias de base do Santos, passou por Juventus e Brusque, entre outros. É formado em Educação Física, pós-graduado em Marketing e Negócios Internacionais. Tem 36 anos de experiência em empresas de área de saúde, indústrias farmacêuticas nacionais e multinacionais. E o Marcelo Gilfrida, que é engenheiro e atua no mercado financeiro. Em princípio, em julho, o Rueda tinha indicado a empresária Valéria Mendes, e o colegiado tem apenas 6 membros, né? O próprio Rueda, o José Carlos de Oliveira, que é o vice, Dagoberto Oliva, Rafael Leal, Renato Ragopia e Thomas Corte Real. Então, para preencher e finalizar. E agora, sim, né, voltando a falar de campo, voltando a falar aí de nomes, matéria do dia 28/11 aí do Globo Esporte, que já foi falado aí, eu já vi no Diário do Peixe, eu já vi na Tribuna, eu já vi na Gazeta Esportiva e já vi no UOL, que o Santos encaminha a contratação do atacante Mendonça do Ceará, porque o jogador não permaneceria no Ceará por essa proposta e aceitou a proposta do Peixe por um contrato de 3 anos, com o rebaixamento aí do Ceará, né? Inclusive, o Santos acertou valores com o atleta e valores com o Ceará aí para poder trazer. O nome foi aprovado pelo Falcão e pelo técnico, e a negociação foi conduzida pelo Rueda, que é o homem da grana. Com passagem pelo Corinthians, Mendonça foi um dos destaques do Ceará nessa temporada, apesar do rebaixamento do Vozão para a Série B. O atacante terminou o ano em alta e não iria permanecer. Em 2022, Mendonça disputou 50 partidas e marcou 20 gols e distribuiu ainda 3 assistências aos seus companheiros. O contrato dele vai até dezembro de 2023, mas a rescisão com o Ceará está encaminhada e deve acontecer nessa semana. E que os valores envolvidos na transação são mantidos em sigilo. E daí fala que o Santos ainda também está buscando um meia com característica de armação, um volante e pelo menos um lateral direito. Vou te dizer que num time que tá mal, você pegar um jogador aí que fez 20 gols em 50 jogos e que ainda é jogador de lado de campo, não é nem centroavante, bem interessante. Aí seria um jogador que de repente viria e ele joga ali naquele lado esquerdo, ali onde joga o Soteldo, Lucas Braga. Aí de repente faz sentido aquela questão de colocar o Soteldo talvez mais para armar o jogo e ter o Mendonça ali daquele lado. O que daí deixa interessante o elenco, né? Porque daí você tem o Ângelo também, daí você tem o Lucas Braga, você começa a ter opções aí para rodar e mudar e ter opções, seja por lesão, cartões, etc. Não tem nada confirmado, mas muita gente falando que o negócio está perto de ser acertado e que está tudo certo entre Santos, Atlético e Ceará. E é isso, galera. Obrigado a você que acompanhou o nosso vídeo. Deixe aí nos comentários o que você está esperando aí de contratações, o que você está pensando, o que você acha do Mendonça. De repente, aí alguém que possa falar até melhor, que acompanhou aí o desempenho do jogador. E no mais, como sempre, curta, comente, compartilhe, se inscrevam, ative as notificações, deem aí boas notas para a gente, aí, avaliações aí nos seus tocadores de podcast para quem só ouve a gente. Um grande abraço e para cima deles. Até mais.